Na aula anterior, nós vimos como criar um evento de clique, né, de long click, para a gente poder excluir o item do nosso banco de dados, que utiliza SQLite como gerenciador de banco de dados. Nessa aula, nós vamos criar uma tela para fazer alteração, que nós chamamos de update. Então, nós vamos criar uma tela. Nós vamos aqui, quando a gente der um clique simples aqui no item, ele vai criar uma tela. E nessa tela a gente vai poder fazer a atualização. Então, a ideia é de criar uma tela igual a essa daqui de cadastro. Então, por exemplo, aqui eu tenho coisa, por exemplo. E aí inserir, só que ao invés de inserir, vai ter o botão update. Então, quando a gente clicar em coisa, vai abrir a tela e já vai aparecer lá coisa, a gente vai ter o botão para atualizar o cadastro. Então, para fazer isso, eu vou começar criando uma nova classe que eu vou chamar de alterar activity. Eu vou utilizar aqui a activity, eu vou em gallery e aqui eu vou utilizar empty activity e aqui eu vou chamar de alterar activity. Vou dar um finish, esperar carregar. Ele também vai gerar para mim automaticamente o nosso layout.xml. E agora eu vou começar alterando aqui a minha activity alterar, né, .xml. E para fazer isso eu quero uma tela igual à tela de cadastro. Então na verdade eu vou abrir aqui a activity cadastro, vou aqui no código, e aí eu vou copiar todo esse código. Agora eu vou lá na alterar activity, vou em código também, eu vou apenas substituir todo esse código. E eu posso clicar aqui em split, eu já tenho aqui inserir, e aí nesse caso aqui inserir eu posso trocar esse texto para alterar, por exemplo, na verdade eu vou colocar atualizar. Atualizar. Eu posso trocar aqui essa nossa ID também para button atualizar. Aqui na nossa caixa de texto eu vou apenas excluir o hint, não vou mais precisar disso. Ou na verdade eu posso também deixar que ele vai abrir com o dado na tela e aí se tu apagar todo o dado, aparece novamente digite o item, né? Então, interessante também, vou deixar. E aqui eu posso colocar edit teste nome. Na verdade eu vou deixar também aqui edit teste nome também. Pronto, feito isso eu já tenho aqui minha tela. Então a ideia é quando eu der um clique simples, eu vim para essa tela. Então, agora eu vou voltar na minha main activity e vou criar uma intent para mandar para essa tela. Eu vou adicionar agora um simple click, né? Então vou pegar aqui na nossa list view, exibir. Eu vou utilizar agora o set on item click listening. Então esse é os cliques simples. Aqui eu vou fazer o instanciamento da nossa classe anônima, como nós já fizemos várias vezes. Aqui eu vou pegar a posição também. Nós não precisamos retornar true no item simples, no clique simples. E aqui nós vamos abrir a nossa próxima activity. Então eu posso utilizar aqui esse método. Aqui eu vou colocar .
alterar, na verdade, né? Alterar activity.class. A gente pode executar agora o nosso app. E quando a gente der um clique, ele já vai abrir a tela. Mas aqui nós não colocamos essa tela como filha da tela principal. E também nós estamos abrindo aleatoriamente. Então, toda vez que eu clicar aqui, ele vai abrir aquela tela e ele não vai carregar os dados. Perceba que eu não estou carregando, porque nós precisamos passar esses dados aqui. Então, nós vamos fazer aqui uma pequena alteração nesse código. Eu vou, na verdade, tirar todo essa parte aqui. Eu vou apenas passar intent aqui. Aqui nós vamos criar essa intent. Então, eu já tenho aqui nossa intent. Aqui eu vou utilizar o get application context. E aí nós vamos passar os dados através do put extra. Nós já vimos anteriormente. Então nós vamos utilizar intent, nosso put extra. E aí nós vamos passar a nossa ID. Nós vamos passar justamente esse ID cell que nós estamos recuperando aqui do nosso array ID. Feito isso, agora eu vou executar novamente o nosso app. Ele ainda não está enviando, né? Perceba que ele não está enviando. Então vamos parar aqui rapidamente. Na verdade eu vou abrir aqui o nosso MyActivity. Vou logo deixar ela como filha também. Então perceba que eu tenho aqui alterar activity. E aí eu posso, igualmente como nós fizemos aqui em cadastro activity, adicionar essa linha de código aqui, ó. Android. Parent activity name MyActivity. Então dessa forma a gente já vai ter a nossa classe como filha e automaticamente vai gerar para a gente aquele botãozinho de voltar. Então, feito isso, eu vou fechar aqui. Eu vou voltar aqui na minha Activity. E aqui também já está tudo correto, né? Então, nós já estamos passando aqui nosso ID. Agora, o que eu preciso realmente é recuperar esse ID aqui na nossa Alterar Activity. Então, eu preciso recuperar essa ID aqui através do put in, né? Então, put extra para a gente mandar esse dado, através do put a gente vai recuperar e aí a gente vai listar lá preencher nossa caixa de texto com o que estava o ID, com o item do ID correto, né? Da nossa tabela. Então, nós vamos apenas editar agora a nossa cadastro activity.java. Na verdade, alterar activity.java. Aqui na tela de alteração, eu vou começar declarando alguns atributos. Vou dar algum enter aqui. E aí eu vou aqui na minha activity. Vou apenas copiar esses itens. Feito isso, agora eu vou apenas alterar esse botão cadastrar aqui. Eu vou mudar lá na nossa tela de alteração. Nosso botão tem ID, botão atualizar. Então eu vou copiar aqui, voltar aqui na tela. Eu vou colocar aqui botão atualizar. E aí eu vou fazer também uma referência à nossa edit text, né? Então eu vou aqui na tela de cadastro. E aí como eu não troquei o nome, eu posso utilizar isso aqui. Pronto.
Feito isso, agora eu vou fazer as nossas referências aqui no OnCreate. Agora eu preciso carregar os itens da tela. Então, eu preciso chamar um método para carregar. Eu vou separar aqui, vou chamar um método para carregar os itens da tela. Mas para esse método funcionar, eu preciso... posso inclusive aqui criar logo esse método. Para parar o erro. Então eu preciso jogar esses itens para esse método poder funcionar adequadamente. Então aqui eu vou utilizar intent, né? Essa intent vai receber os dados, né? Vai receber esse dado com a chave ID e começando aqui pela posição default 0. Então, se tem algum problema, ele usa default que é 0. Mas ele já vai receber os dados lá da nossa tela quando a gente estiver mandando. Então, a gente utilizou aqui o put extra, né, para poder enviar esses dados quando der ali o clique simples, o put extra. E a gente está mandando com o nome, a chave ID, né? Está mandando nosso ID cell aqui. Então a gente vai receber esse ID cell aqui na nossa alter activity. Vai receber ele aqui através do get extra. Então se eu tenho que importar essa classe, você pode clicar, utilizar o Alt Enter ou clicar em cima, mandar importar. Feito isso, eu já tenho aqui, já recebi esse ID e aí eu vou carregar o item. Vou aqui para carregar o item. Eu vou começar aqui movendo, né, ele para o lugar certo. Eu acabei pulando aqui uma chave, então vou movimentar para cá. Organizar aqui. Agora eu vou copiar aqui os códigos e vou explicar para vocês para ser um pouquinho mais rápido. Então eu já copiei os códigos. Então eu tenho aqui, né, o nosso try catch. Eu tenho aqui o banco de dados, o OpenCreate. Então abrimos normal mesmo. Você pode até inclusive copiar isso aqui, né, lá para a gente não errar. E aí a gente tem o nosso cursor, a gente declara o nosso cursor. E aí nós vamos fazer a lista, só que aqui nós temos algumas pequenas modificações. Aqui nós utilizamos select ID, nome from lista item, né, que é nossa tabela. E aí where ID, aí aqui nesse ID a gente não colocou interrogação, a gente vai colocar aqui, ó. A gente vai receber já essa posição aqui utilizando aqui o ID cell, que nós enviamos lá através do put extra e recebemos aqui com a intent. E utilizando o ponto toString para converter para argumento. Para string, na verdade, para texto, né? A gente usa aqui o select cursor move to first, né? Como nós já vimos anteriormente. E aí aqui no edit text nome a gente vai ter que exibir o que a gente do item que a gente carregou. Então quando a gente se der tudo certo, já vai aparecer naquela telinha lá, quando a gente clicar, já vai aparecer naquela caixa de texto, né? Vamos setar o texto. Vai aparecer justamente esse aqui que a gente recuperou aqui, tá? Então bora só executar aqui para a gente ver se está funcionando essa parte adequadamente. E agora eu vou clicar aqui em novo item. Perceba que ele já aparece aqui para mim, novo item. Eu já tenho aqui o botão de voltar também. Se eu clicar em coisa, ele aparece. Se eu cadastrar aqui um outro item, item 10, clicar em inserir e clicar aqui no item dele, já aparece para mim. E agora eu só tenho que adicionar um método para a gente clicar no botão de atualizar e ele atualizar automaticamente o nosso item, né? Então eu vou voltar aqui. Agora eu vou adicionar nossa button. Então eu vou adicionar um listening para nossa button. Botão atualizar, ponto 7. Com clique listening. Já está cansado de fazer isso. Vamos aqui no nosso botão. Quando a gente clicar no botão, eu quero que ele
altere o item. Então, eu vou chamar um método alterar item. Então, estou fazendo assim dessa forma para ficar um pouco mais organizado. Então, não tenho esse método ainda. Aí, eu posso aqui embaixo do nosso carrega item, eu posso criar esse método. Pronto. Então, quando eu clicar no botão, ele vai chamar o método para alterar o nosso item. E agora eu também vou copiar os códigos e vou explicar para vocês exatamente. Então, eu vou copiar esse código aqui, tá? Vou apenas importar essa classe aqui, SQL Statement. Então, basicamente aqui, eu utilizei a mesma estrutura que a gente utilizou lá em cadastrar item. Peguei a mesma estrutura que a gente utilizou aqui em cadastrar item. Fiz a condição, né? Se a caixa não estiver vazia, ele vai atualizar. Então, você pode ver que eu tenho aqui a condição if. E aí, inclusive, eu até adicionei aqui uma condição else para ele criar um test, caso não tenha nada, né, cadastrado. Então, eu criei até um test, eu vou até copiar esse aqui para a tela de cadastro aqui. Tá aqui. Então, se a pessoa não cadastrar, ele vai aparecer um testzinho ali, dizendo que não botou nenhum item. E aí, botei o finish para finalizar e ir para a tela principal, para o fluxo principal. Então, eu tenho aqui, dentro do nosso try, né, depois da condição, a gente tem dentro do nosso try. Aqui nós temos para abrir o nosso banco de dados. Nós temos aqui a nossa SQL, né, que vai executar o comando update. Então, observe que a gente vai utilizar aqui o update, lista de itens, set, nome igual a interrogação, where ID. Então, observe que a gente já vai recuperar esse ID com o statement. Então, nós temos aqui o STMT, esse objeto, né, que ele vai pegar aqui a nossa caixa de texto na coluna 1 e o nosso ID, né? Nosso ID cell que nós recuperamos já lá que veio lá da tela principal, do fluxo principal. Nós estamos recuperando aqui na coluna 2. E aí depois a gente só vai executar aqui o nosso update delete. Então ele vai atualizar um dado e deletar um antigo. Na verdade ele atualiza, na verdade, né? Então você clica, altera e atualiza. E aí fechei a conexão com o banco de dados. Botei o catch com exception, né? Para printar qualquer erro. E aqui o nosso finish. Pronto, feito isso, agora eu vou executar o nosso app. Perceba que agora eu tenho o item. Se eu clicar em item coisa, ele aparece para mim coisa. Se eu mudar coisa atualizada e atualizar, ele automaticamente altera para mim. Se eu selecionar e segurar, eu tenho a opção de excluir. Eu posso excluir esse item se eu cadastrar. Eu posso cadastrar qualquer nome, por exemplo, Daniel, posso inserir. E se eu clicar em cima, eu posso alterar esse nome e posso atualizar. Então, basicamente, esse é o app pronto, né? Esse app a gente chama de CRUD, que é cadastro, recuperação, update, que é atualização, e delete, que é excluir.